mais linda. Você está sendo presenteado com o melhor programa na voz de Frank Sinatra. Você merece. Minha gente bonita, começando mais um programa nessa terça-feira, bendita hora. Padre Marcos aqui curtindo um Frank Sinatra, né? Chamado A Voz. Pra mim é o Elvis, né? Mas eu gosto dele também, olha aí. Vozeirão, hein? É de respeito, hein? Isso aí tá lá é um dos ícones. Mas vamos lá, minha gente. O padre aqui quer começar esse programa antes de apresentar essa mesa maravilhosa. Assim também, ó. Dá uma olhada, vem junto com o padre. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Só Ele é o Senhor e não há outro. Muito bem, minha gente. E olha essa mesa aqui, hein? Começar por meu lado direito, aqui o seu esquerdo. Ela nada mais do que é uma grande locutora, apresentadora e atriz. Eu tenho a alegria de tê-la aqui, Cristiane Corrêa. Cristiane, seja bem-vinda. Obrigada, felicidade de estar aqui hoje. Que alegria ter você aqui no nosso Bendita programa. hora. Seja bem-vinda. Obrigada. Cristiane está aqui com a gente e ele, né? Ele, especialista em comunicação, e posicionamento de marcas e pessoas, nada mais, nada menos que o nosso brother amigo Rogério Moreto. Rogério! Eita! Padre, que prazer estar aqui novamente. Que bom que você está aqui. Muito feliz. Eu também. Maravilha. De novo, com você. E olha, gente, do meu lado esquerdo e do seu direito, ela que é especialista em liderança e gestão de pessoas e CEO de alta consultoria. Olha, gente, essa mulher é maravilhosa, hein? Segunda vez aqui no meu programa, nossa querida Rosa Bernhoft, é isso? Isso. Rosa, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigadíssima. É muito querida. Obrigada. Está muito bem de branco. Combinou com o seu tom de pele, tá bonito. Ele, doutor em ciência da religião e mestre em tecnologia ambiental. Queridíssimo, super inteligente, competente, brother do padre. Meu querido doutor Antônio Siqueira, não tem pra ninguém. Sua bênção, padre. Sua bênção. Muito obrigado. Muito querido, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Gente, tem pensamento? Não tem pensamento agora, mas agora nós temos esse pensamento junto com você. Muito bem, gente, vamos aproveitar então essa mesa aqui diferenciada, né? O padre gosta muito. Dá uma olhada aqui, ó, nessa informação. Sabe o que tem no fundo do mar? Plástico. Dá uma olhada nessa foto, gente. Ô Antônio, você é um especialista em meio ambiente. O fundo do mar, a gente está falando que é onde deveria vir as riquezas aí para a nossa saúde, da humanidade, de tudo, né? Da criação toda. Como é que está realmente o fundo do mar? Está assim, todo poluído? Nós temos alguns oceanos que estão rodeando o planeta Terra. Eles estão todos poluídos com plástico? Sim. Todos? Todos. Explica melhor essa história aí. Muito bem. Nós estamos produzindo, neste ano nós vamos produzir 600 bilhões de quilos de plásticos no mundo. Este ano, 2025. Em 2025. Em 2020, nós produzimos alguma coisa em torno de 400 bilhões de toneladas de plástico. Ou seja, nós aumentamos 200 bilhões de toneladas de plástico no mundo. Disso tudo, nós devemos estar reciclando cerca de 2%. Nossa. Aí eu pergunto, para onde vão esses 88% que faltam? Para onde vão? Desculpa, os 98%. Para onde vão? Para onde vão? Uma grande parte vai para aterro, outras partes vão para o meio de qualquer lugar.
E uma outra grande parte vai para onde? Vai para o mar. E lá no mar, como ele demora 400 anos para ele se deteriorar... Você pode repetir quanto tempo deteriora um plástico? 400 anos. 4 séculos. 4 séculos. Já teria sido, assim, A quase garrafa PET... 400 anos. Desde a chegada dos jesuítas, mais ou menos já teria se degradado essa garrafa PET se José de Anchieta tivesse deixado lá no pátio do colégio. Entendi. Tá? Rapaz. Então essa é a ideia primeira. Aí eu vou dar alguns dados aqui que são importantes. Hoje, 13% de tudo aquilo que é efeito estufa, ele é causado pela extração de plástico e pela fabricação do plástico, eu quero dizer, do petróleo, que é a base do plástico, sim, e da produção desse petróleo. Desculpa, desse plástico. Esse plástico. 13% do problema do aquecimento global está ali. Aí eu te pergunto, existe a possibilidade de ficarmos sem plástico? É uma pergunta muito importante. Existe a possibilidade da humanidade ficar sem plástico? Não. Hoje, praticamente, sei lá, 70% de tudo que está aqui é plástico. Sua roupa talvez seja plástico. Tem alguma coisa de plástico aqui? Os meus óculos são todos de plástico. Todos de plástico. Todos. A minha roupa também, e assim sim. a gente vai. Então, não é a questão de existir. Se tornou uma produção mais barata para as grandes empresas? Barata, leve, tem muita coisa boa. Até aí está tudo bem. Tudo certo. O grande problema é que este plástico, quando ele é mal utilizado, porque assim, se eu disser que a arma é boa ou ruim, eu estou errado. A arma não é boa ou ruim. A arma ela é boa ou ruim dependendo do uso que eu dou. Perfeito. Então, se eu utilizasse esse plástico e eu conseguisse fazer com que ele fosse colocado de novo no ciclo produtivo, estava tudo bem. O problema é que 98% escapa das mãos. Mas ele é possível ser devolvido de novo dentro do ciclo produtivo? Sim. Há como fazer isso? Perfeitamente. Mas não há interesse? Não há vontade de cada um de nós. Mas aí entra na questão população? População, governo, indústria. Então todos estão inseridos nisso. E amor essa máquina. à vida. E amor à vida. Porque no momento em que eu vejo o que é a criação, no momento que eu entendo o que Deus fez com tudo isso daqui, perfeito. Então a fé, ela não é um dom, ela é um dom e tarefa. Gostei. Gostei. Tá certo? Eu tenho um compromisso com o meio ambiente, porque o meio ambiente é a criação de Deus. Sim. E eu precisava dar atenção para isso. Agora, o pior de tudo, 8 milhões de toneladas de plástico vão todos os anos para o mar. Outra informação, 83% de toda a água que sai na torneira tem microplástico. Então eu estou bebendo plástico. Tá. Pouco, mas tá. Tem outro detalhe, 90% de todas as aves marinhas já comeu plástico, uma vez na vida pelo menos. O pior de tudo, e aí vem, né? Eu estou falando de mais ou menos... Doenças que podem ocasionar com isso, né? Então eu estou falando de um conjunto de coisas que eu posso dizer, sim, o oceano está cheio de plástico, nós estamos cheios de plástico e o problema todo é porque nós não cuidamos do que é a criação do mundo. Só falta alguém dizer, então eu vou durar 400 anos para ser dissolvido desse mundo aqui. Debaixo da terra, né? Debaixo da terra. Então, olha só, gente, o negócio é mais abrangente do que a gente imagina. E nosso querido doutor está aqui para explicar isso para a gente. Precisamos nos conscientizar. Vamos fazer a nossa parte. Deixa que os grandes tentam fazer a parte deles. Vamos lá, vai. Geração Z é a mais insatisfeita com o trabalho. 68% querem trocar de emprego em 2025. Ô Rosa, isso realmente é verdadeiro? Sim. Essa geração... Só acho que é importante lembrar sempre para os nossos telespectadores, vamos revisar o que é a geração Z para eles entenderem por que essa geração está insatisfeita com o trabalho aí, que é a grande maioria aí para a gente estar vendo. Essa geração é a geração da última década de 90 para cá, né? Então você pode considerar aí os 25 e hoje se introduzem os 15 até os 16 anos em uma geração que podemos englobar elas, porque ela sofre o impacto direto de todas as mudanças
de todas as mudanças. Sim. E isso cria uma condição muito forte em relação ao tempo. As pessoas dessa geração estão com uma relação do tempo sem ter uma projeção desse tempo para o futuro e muito no tempo presente. E com um nível de aceleração, que é a aceleração que a gente vive em toda a sociedade. Tudo é acelerado. Né? Acelerado para resultado, acelerado para crescimento, acelerado para aprendizagem, acelerado em volumes. Vamos adiantar. Vamos adiantar. Então, essa geração está sofrendo isso. E isso, quando ela chega para o trabalho, no trabalho existem processos, no trabalho existem pontos de maturação, de projetos, existem plantações e colheitas que têm seus prazos. Então, é uma geração que não tem paciência. Perfeito. Não tem paciência, é uma geração sem paciência. E uma geração, pelo fato dessa relação com o tempo, não para poder pensar e projetar. Então, há um desafio muito forte dentro das organizações nesse momento, de elas propiciarem uma atratividade para esses jovens e abrir um canal de escuta. Porque em essa velocidade, nem os chefes que têm mais idade estão conversando com os jovens, nem os jovens estão tendo paciência de conversar com as outras gerações. E escutar. Então, é um processo de escuta. Eu quero ouvir o que você quer. E a empresa não está ouvindo isso que o jovem quer. Somente está falando, não dá. E ele diz assim, tá bom, se não dá, tchau, fui. Entendi. Não há um momento de pactuação. Tá. Não há um momento de pactuação. E o jovem precisa, mas para isso ele precisará pensar um pouco nele, no que ele deseja, conhecer um pouco mais de si, do que ele é capaz, do que ele quer realizar, fazer uma boa proposta, e principalmente se posicionar de maneira muito igualitária com seu interlocutor de dentro da organização, para poder expressar isso, não de uma maneira rebelde, mas de uma maneira negociada. Isso é um aprendizado. A gente percebe, então, você colocou uma frase aí muito importante, acho que muito pertinente, que é a questão de escutar, né? Sim. Eles não estão tendo a capacidade de escutar. E o nosso querido Antônio, nós já falamos muitas vezes essa questão da escuta também, né, Antônio? Né? Então, esse vai ser o grande desafio, porque eles querem mudar de emprego, mas qual emprego? Exatamente, qual emprego? E aí principalmente porque nós temos em este momento uma mudança imensa nos modelos de trabalho, no tipo de atividades. Hoje, se a gente se prender, eu sou engenheiro e vou querer ser engenheiro, não, você é engenheiro na sua formação, mas a demanda de aplicação da tua engenharia, ela mudou. Ela mudou. A aplicação da tua engenharia mudou. Perfeito, O formato que você vai usar não é o mesmo. E eles rejeitam, por exemplo, olhando as gerações mais velhas, eles rejeitam e dizem assim, não, como esse ali, eu não vou esperar tanto tempo. Para conseguir o quê? Mas rever a questão do conceito de sucesso. O que vai ser sucesso para você? Mas eu acredito que já deve ter algum órgão por trás, mundial, que já está imaginando que eles, por ter essa insatisfação do trabalho, com regras que a gente sempre serviu, e que eles não querem servir mais, porque eles não se encaixam nisso. Eu quase tenho certeza, eu não sei vocês aí, eu tenho quase certeza que estão pensando, não na nossa geração, na dele já. Sem dúvida, tem grupos. Já estão pensando. Porque você vai ter dois grupos, né? Você vai ter um grupo que hoje, se nós olharmos para a grande mudança demográfica nossa, do país, que nós vamos viver daqui dos próximos 25 anos, nós vamos ter para cada 3 pessoas de 70 anos, um jovem de 14. Portanto, nós vamos ter uma grande população velha e pouquíssimos jovens. Esses velhos daqui 25 anos são os que têm hoje, que idade? Entendi. E dessa geração hoje, nós temos um índice altíssimo de jovens que nem trabalham nem estudam. Então, haverá sim uma previsão de uma crise de mão de obra, uma crise de talentos, porque nós não estamos preparando essa geração jovem.
Isto é um desafio violento, tanto para empresas quanto para governos. Para todos nós, né? Para todos nós. E para as famílias de uma maneira muito especial. É. Tá vendo, gente? Vamos lá, hein? Todo mundo prestando atenção nesse grande desafio aí que a nossa querida Rosa nos colocou muito bem. Cafezinho gostoso, cafezinho aqui na Rede Vida e Televisão, feito pelo nosso querido Rodolfo. Não tem para ninguém não, tá? Vamos a outra notícia aqui, ó. Bota aí pro padre. Bota é bom, né? Comunicação é um dom ou habilidade? Minha querida Cristiane, você é uma locutora, famosa, apresentadora, atriz. Comunicação, uma pessoa que sabe se comunicar, é dom ou é uma habilidade? Habilidade, né? As habilidades são treináveis dentro da comunicação, até porque nós não nascemos comunicadores. Nós fomos, ao longo do tempo, treinando o dom da comunicação. Mas eu falo dom, eu digo mais dom da voz. Eu acho que aí é uma questão muito particular, né? Porque voz é voz, né? Mas a comunicação a gente consegue aprender. E hoje a gente tem diversas técnicas para formar desde profissionais no meio de comunicação, assim como profissionais também que lidam em empresas que também precisam se comunicar bem. Né? Nossa amiga Rosa estava falando muito bem sobre isso, sobre a questão da comunicação. Dificuldade que as pessoas hoje têm de se comunicar, né? De sermos bons ouvintes, antes de mais nada, sermos bons comunicadores. Temos que aprender a ter a questão da audição, né, de ouvir o que o outro tem, a simpatia, a empatia com o próximo. Então, a comunicação ela é extremamente treinável. E aí, a gente falando do ponto de vista de voz, de impostação de voz, de comunicação de gestos, também são treináveis através de exercícios que a gente faz, através de habilidades que a gente vai conseguindo conquistar com o tempo. Então, é uma habilidade que a gente conquista. Então, as pessoas que querem e têm a vontade de se comunicar melhor, seja no trabalho ou seja como profissional de rádio, têm as habilidades que elas podem ser adquiridas, sim, para se comunicar melhor. A gente percebe isso, principalmente hoje em dia, a gente vê muita gente pelas redes sociais mostrando certas habilidades para falar. Jovens hoje falando como nunca a gente ouvia falar e pessoas até mais velhas também. Agora, eu tenho uma curiosidade. Eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida, insegura, principalmente quando eu era criança e jovem, muito inseguro. Tanto é que eu tinha problema com gagueira. E hoje, eu nunca fiz nenhum treino, eu nunca fiz testes, nenhum tipo de habilidade. E as pessoas falam, você tem um dom da comunicação. Mas como é que eu tenho um dom da comunicação? Você se expressa muito bem. Pois é, mas eu era tímido, gago. Como é que explica isso aí também? Eu acho que, pode ser, eu entendi, eu acho que a habilidade é onde você vai acrescentar a comunicação. Também. Mas eu acho que esse dom que já vem na pessoa de saber, não sei, talvez saber se expressar. Não sei, eu tenho um pouquinho de dúvida nisso. A gente vem com alguns nomes que são muito famosos e que a gente fala assim, não, esse realmente teve o dom. Talvez por ter praticado mais, mas também pelo amor que tinha aquilo que se propôs a fazer. Certo. Né? Então, outro assunto interessante tocado também foi a questão, né, às vezes do passado. Às vezes pessoas não conseguem se comunicar bem porque elas têm uma ansiedade, elas têm problemas que foram causados no passado que fizeram com que elas tivessem um trauma. E quando a gente fala em comunicação, é muito importante que a gente perceba, ao analisar uma pessoa e que ela fala que ela não é boa comunicadora, da gente olhar o passado, às vezes até associar com terapia, junto com exercícios e práticas vocais, para que ela desenvolva essa habilidade de comunicação. Mas o senhor, por exemplo, já é um comunicador nato, mas com certeza desenvolveu essa habilidade com o decorrer do tempo, falando para pessoas, né? Se expressa muito bem, tem os gestos coloquiais, as palavras muito corretamente, né? Colocadas. Então, com certeza, esse ato de se comunicar com mais pessoas, ao longo do tempo, lhe tornaram um excelente comunicador. Muito bom, graças a Deus. Isso não significa que eu não seja tímido, viu, Antônio? Eu morro de vergonha. Então, olha aqui, ó. Milionário amanhã? Gurus da internet faturam com cursos de criar cursos. É isso. Rogério, explica isso aí, cara. Exatamente isso. O que está acontecendo hoje na internet? Ó, vou pegar o gancho de todo mundo aqui. Né? Falamos sobre a questão do imediatismo. Certo. Então,
né? A gente sabe que essa geração, pessoal, não tem paciência para construir algo. Eu quero agora. Eu não quero ter que passar por um processo de construção de algo, de uma empresa, de empreender, de passar pela fase ruim, de passar pela fase, né? Para chegar lá no objetivo. Experimento, e agora, poxa, 20 anos depois, agora, né? Tô bem, tá? Ele quer agora, ele quer ficar milionário da noite pro dia, né? A pessoa da comunicação, ela quer, não, eu quero subir num palco, eu quero palestrar, mas é semana que vem. E ela não tem absolutamente condição nenhuma disso. Então, esse imediatismo gera o quê? Isso daí, ó. Oportunidade para esses falsos gurus que estão na internet. E aí, o que acontece? Duas coisas. Primeiro que a gente tem aqui na palma da mão, 24 horas, a informação, e nem sempre essa informação é verdadeira ou não. Sem dúvida. A internet, ela deu voz a todo mundo, e tem pessoas que usam isso para o bem, que é maravilhoso, e tem muita gente que usa para o mal, né? A gente vê o tempo. Prova disso que a quantidade de golpes, né? 45% cresceu o ano passado, 2024, a quantidade de golpes na internet. E as pessoas caem. Por quê? Porque ela quer o imediatismo. Então, quando a gente fala sobre a questão desses falsos gurus, é a pessoa que se propõe a ensinar você a empreender. Eu vou te ensinar como você fazer o seu negócio, como você faturar. Só que se você buscar o histórico dessa pessoa, ela não tem negócio nenhum. Ela nunca empreendeu de verdade, ela não tem uma empresa que realmente teve um resultado significativo. Perfeito. Aí ela quer te ensinar a faturar 1 milhão, se você puxar o extrato bancário dela, ela tem 10 mil na conta, às vezes nem isso. Ou seja, ela vai ganhar dinheiro te ensinando algo, né? Claro que a gente não pode... Tem produto bom no mercado? Tem produto bom. Tem gente capacitada? Tem gente capacitada. Tem gente que vai te ensinar algo que realmente vai te mentorar, né? Que hoje se fala muito sobre isso, em dar mentorias e tal. Existe. Mas o que é importante as pessoas pensarem é o seguinte. Quando eu vou comprar um produto, então eu vou comprar uma mentoria do Padre Marcos, que vai me ensinar como faturar 1 milhão. E aí eu vou pesquisar quem é o Padre Marcos. Quais as empresas que ele já teve? Qual a trajetória dele? Onde ele já trabalhou? Ele já foi CEO de uma grande empresa? Ele já construiu algo, né, que faturou milhões? Então, pera lá, então ele construiu. Realmente ele faturou milhões. Realmente ele foi CEO daqui, diretor de lá, de A, B. Então ele tem condições e capacidade de me ensinar algo, me dar o atalho, né? Porque as pessoas querem o atalho. Uhum. E faz todo sentido. Mas a nova geração não está fazendo isso. Não está fazendo isso. Aí o oportunista faz o quê? Vai lá, fala muito bem, né? Tem gente que tem esse dom de chegar e falar muito bem, e aí ele vende algo para você, te prometendo que você vai faturar 1 milhão, como que você deve empreender, como que você deve se vestir, onde você tem que investir o seu dinheiro, onde você deve investir. E ano passado, mas um número absurdo de pessoas que caíram em golpe de investimento. E eu vou confessar uma coisa aqui agora, que algumas pessoas sabem. Com toda a minha experiência de televisão, de venda, de mercado, eu caí ano passado num golpe de investimento com valor significativo. Por quê? Porque eu desleixei, porque foi indicação de alguém falando, olha, tem um negócio que é muito bom ali e que tem que tomar cuidado também com isso. Porque às vezes, tanto que hoje eu indico algo, se realmente eu já fiz, testei, aprovei, ou se eu já vivenciei. Uhum. Porque é um perigo também. Eu fui na indicação de uma pessoa, coloquei um dinheiro, investi e perdi, tomei um golpe. Então, existe isso. É por isso que é importante, eu sempre falo o seguinte, peça recibo daquilo que estão te oferecendo. O que significa isso? Se eu vou lá e compro um determinado produto, ou você fala para mim assim, ó, vou te dar aqui R$1.000 para você comprar um determinado produto para mim. Eu vou lá e te trago o produto e falo, ó, foi 1.100, um exemplo. E aí, o que é o natural a pessoa falar? Então, cadê o comprovante para eu saber se foi isso mesmo, se foi esse valor ou se você tá, né? É a mesma coisa com esse tipo de conteúdo. Peça recibo. Então, tá, você quer me vender algo? Qual é o curso? Qual é a mentoria? Quem é você, então? Então, me prova aí. Onde você estudou? Qual é a sua formação? Onde você atuou? Qual foi o seu resultado? Não precisa ter resultados maravilhosos só positivos. Todo mundo que tem o positivo teve um dia o negativo. Mas qual é a sua capacidade, a sua experiência e quem é realmente você para me oferecer algo para eu ter... falar, não, então, pera lá. Posso, de olho fechado, comprar isso aí do Padre Marcos, porque ele tem total condições e tem um histórico muito bacana. As pessoas hoje têm preguiça de pesquisar. As pessoas têm preguiça de pesquisar. É isso aí que vai ser agora o nosso grande desafio nessa era
tecnológica, viu, minha gente? Vamos aqui mais uma notícia. Olha aqui, ó. O Ministério das Comunicações aumenta em 275% número de outorgas para rádios comunitárias no Brasil. Em 2023 e 2024, foram autorizadas a operar 206 novas emissoras, quase o triplo dos registros de 2019 e 2020. Conta um pouquinho o que esse ministério... Por que ele está dizendo que aumentou tudo isso daí? Então, o número de ortodoxos. Olha, na América Latina a gente tem um número considerável. A gente já tinha, né, de rádios comunitárias espalhadas por outros países. Agora, com esse aumento de rádios comunitárias, essas concessões, é importante a gente falar que não é qualquer pessoa que consegue hoje ter uma rádio, né? E para se ter uma rádio comunitária, precisa-se da documentação específica e necessária. Mas falando do papel importante que as rádios comunitárias... Eu sou cria do rádio, né? Então, assim, eu sou bem do interior, cria de rádio, né? Então, assim, faço rádio desde a minha adolescência. E eu vejo a importância do rádio para o interior. A gente falou muito sobre a internet, mas a gente, com as rádios comunitárias, a comunicação e a questão de dar voz a essas pessoas das comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas, com as rádios comunitárias, se faz muito importante, inclusive no papel social. Né? Como nós estávamos falando sobre a questão do lixo, a gente entra com as rádios comunitárias, que são rádios sem fins lucrativos, mas com cunho de quê? De ser social, de atuar naquelas comunidades, né? E transformar a sociedade daquela região, inclusive cultivando as suas raízes, as suas culturas. Quanto mais a gente tiver rádios comunitárias que são desenvolvidas pela própria comunidade, mais desde que, na minha opinião, deveriam ser mais olhadas de perto, porque quem faz uma rádio comunitária não vai ter experiência e expertise de um comunicador formado na área, né? Talvez até cartilhas informativas, porque o papel é tão importante. Nós poderíamos diminuir o consumo, né, do lixo, nós poderíamos inclusive interferir até na questão de saúde pública, onde a gente informa para a população das comunidades como elas devem lavar as mãos antes de se alimentar, né? Como elas devem proceder com o lixo em suas casas. Por exemplo, nós temos locais que não têm acesso de internet e que também não têm acesso nem pela estrada, às vezes. Às vezes elas ficam ali isoladas. Então, o poder que o rádio tem de transformação nas comunidades, ele é fantástico. E quem realmente está nas comunidades vê essa importância. Só que, assim, a gente ainda tem um prazo, né, para as pessoas tentarem conseguir, mas existe uma parte que é a documentação, existe a parte financeira também, né? Talvez... Por exemplo, a gente tem aí vários lugares que ainda se pode ter, né? Ainda as pessoas podem requerer concessão das rádios comunitárias, mas elas são extremamente importantes. Elas têm uma limitação, né? Elas funcionam naquele raio pequeno, mas o poder de transformação é gigantesco. Mas ela precisa de um valor econômico para se iniciar um trabalho naquele local. Desde antes da sua concepção, a partir da parte da documentação, né? Então, isso é muito burocrático? É burocrático, Então, precisa, além de força de vontade, de um conhecimento prévio, né? Para você montar a associação, com tudo que se é exigido para dar entrada, ficar acompanhando o processo, que não é fácil. Mas eu vi alguns vídeos de algumas rádios comunitárias no Nordeste, em que elas fizeram a união e elas falavam, olha, o importante é ajudar, cada um contribui com um pouquinho, não importa a quantidade, mas vai ser benéfico para a nossa comunidade. E aí essas comunidades estão conseguindo, através da união da própria comunidade, né? E assim também elas conseguem dar voz, né, aos membros da comunidade e também chamar a atenção do poder público para essas localidades. Então, é fantástico. Seria interessante os representantes, para ir até o poder público e pontuar geograficamente onde essas comunidades estão, para falar, gente, olha, nós estamos fazendo um núcleo aqui existe uma necessidade X, Y, Z,
Nesta outra aqui, ó, eles não têm como, eles estão no meio da água, é importante. Então eles vão precisar de um recurso, um líder para começar ali. Vocês têm um projeto para fazer esses que são os que vão ir até os locais para começar a incentivar, os incentivadores disso? É o que seria necessário também, e além de tudo isso, rever as concessões que já foram, né, outorgadas. Sim. Porque algumas, inclusive, não atuam dentro daquilo que deveriam atuar. Né? Então, a gente tem as rádios educativas, as rádios comunitárias, as rádios comerciais e algumas que às vezes são educativas que atuam como comerciais. Entendi. Enfim, não vamos entrar nesse mérito falando ainda, mas é necessário que se faça assim a revisão das concessões mais antigas, né? Por exemplo. Que legal. Isso é muito bom, viu? Vamos ver se a gente consegue aí. Vamos mais uma notícia aqui agora. É o Antônio de novo? Que legal. Antônio, explica isso aqui, ó. Economia, meio ambiente e imigração. Como vitória de Trump pode impactar brasileiros? Republicano prometeu mudanças drásticas em pontos que podem alterar relações com o Brasil. Explica um pouquinho isso aí para nós. Veja até que ponto essa notícia ela pode nos trazer uma falsa impressão, uma verdade, uma inverdade ou nenhuma das duas. Assim, padre, eu fico preocupado com a forma com que as notícias são apresentadas e que muitas vezes são tendenciosas. Certo. Se a gente tirasse um pouco da cortina de fumaça que nos colocam diante de notícias como essa e fôssemos observar sem nenhuma tendência, o mais provável é que a gente teria condições de medir de uma forma mais honesta tudo que está ou que venha a acontecer. É isso que importa, isso que você está falando. Tá? Então, toda vez que a gente fala dessas questões, não necessariamente existem novidades tão grandes naquilo que o Trump vai fazer. O que tem é um jeito diferente naquilo que ele vai fazer. Vou dar um primeiro exemplo, questão do meio ambiente. O Biden, ele disse que daria 500 milhões de dólares para o Brasil, para o fundo da Amazônia. Não é para o Brasil, mas para o fundo de proteção da Amazônia. Que foi o outro presidente antes do Trump e agora. Isso. Ele prometeu uma coisa que ele não podia cumprir na época, por quê? Porque não dependeria só dele. Dependeria dele e dos sucessores. Entendi. Então ele tinha que prometer aquilo que dentro do governo dele ele poderia fazer. Tanto é isso que dos 500 milhões de dólares, ele só deu 1/5 disso. Aí chega um Trump, e aí eu não vou dizer quais as motivações dele, só quero dizer que ele não contribuirá com os 400. Tá. Está certo ou errado? Eu não vou julgar isso agora. Certo. Só estou colocando um exemplo. Questão da imigração. Primeiro ano de Trump, ele deportou aproximadamente de 7 a 8 mil pessoas. Certo. Desculpa, 6 mil pessoas. O governo de Biden deportou 7 mil pessoas, mais ou menos. E agora vem o Trump dizendo, eu vou deportar. Só que vamos pensar o seguinte, se alguém chegar na sua casa hoje e disser, eu vou morar de qualquer jeito, sob as minhas regras, o senhor deixaria? Não. Pois bem. Então, todo lugar tem as suas próprias regras. Certo. Então, o processo de deportação, ele sempre vai acontecer, em qualquer lugar do mundo. Porque o que se tem se não cumprir determinadas regras, eu te tiro daqui. Então, se você cometer determinados crimes, não arrumar determinada documentação, um emprego, etc. e tal, eu vou tirar você daqui. Não vai longe. Aqui no país, se eu moro perto de São Caetano do Sul, eu posso ter o serviço de saúde de São Caetano do Sul? Não. Se isso acontece dentro de uma situação como essa, como é que num país não pode ter regra? E eu não estou sendo nem contra nem a favor, eu só estou querendo dizer o seguinte... É estudar a questão em si, né? Isso. Então, por exemplo, hoje já saíram informações sobre a questão econômica. Os Estados Unidos disse, eu vou adiar essa tributação, essa taxação que eu estou fazendo a mais para Canadá e para México. Por quê? Porque eles prometeram melhorar a questão de segurança para a entrada de drogas e de imigrantes.
Então, veja, tem um acordo, tem um jogo de xadrez muito importante. E o Trump pode estar dizendo, eu quero que as pessoas não venham mais para cá. Ele pode não querer simplesmente fazer com que tudo vá saber embora. Interpretar as questões que estão no contexto. Muito bem. Vamos mais uma. Dá tempo de pegar mais uma? É? Vamos aqui, ó, gente, ó. 3 em cada 5 brasileiros planejam buscar emprego neste ano. Diz, como é que é? LinkedIn. É? É, sim, senhor. Rosa, explica um pouquinho essa questão aí, como é que é o nome dele? LinkedIn. LinkedIn? Explica melhor para nós isso aí. Esse é um fenômeno muito, muito real hoje, porque dentro das empresas, voltamos a essa questão da velocidade, voltamos à questão da comunicação e voltamos à questão do pacto, né? Entre trabalhador e empregado, o empregador. E essa busca está porque não está se fazendo esse processo, essa conexão. O trabalho remoto, o trabalho híbrido nesse momento, criou uma falta de 2 espaços dentro das empresas muito grande. A falta de um espaço de comunicação, não existem espaços de comunicação, as pessoas não falam, elas só informam. Então, eu preciso disso, resultado tal, para tal data, não sei o que, sim, o fulano, não sei o que, papapá. E você virou um operador. Você não tem troca, você não tem encontro, você não tem conversa, você não tem olho no olho. Então, é uma sensação de não vida. Sim. Uma sensação de não vida dentro dos ambientes de trabalho, mas que tem uma pressão intensa por entrega de resultados. As pessoas estão buscando 4 coisas. Estão buscando um equilíbrio entre vida pessoal e vida de trabalho, o que é uma fantasia, porque eu sou único. Então, eu tenho que buscar uma condição de vida, a minha condição de vida para tudo. Não damos para separar. Eu quero, como vou estar criando, dentro do ambiente de trabalho, um ambiente legal, tão legal quanto eu gostaria de ter em casa ou para mim, pessoalmente. Então, eu sou único. Isso vai fazendo as pessoas perderem a fé. Verdade. Tá? Verdade mesmo. Perderem a motivação e perderem o significado de por que estão fazendo. Para que estou trabalhando tanto exaustivamente que não vejo minha família, nem consigo tomar, nem fazer xixi. Né? Aquela coisa básica. Então, essa pressão que está muito forte dentro das empresas faz com que as pessoas estejam repensando. No ano passado, nós tivemos um índice altíssimo de pedidos de demissão de pessoas acima de 50 anos, entre 45 e 50, um índice altíssimo de pedidos de tchau, quero ir embora porque não quero trabalhar mais aqui e não sei para onde vou. E saída sem saber para onde vai, porque o ponto de saturação das condições que foram criadas para o trabalho foram muito intensas e as pessoas não aguentavam mais. Essa vem de longas datas, ela se agudiza com vários fenômenos, o fenômeno da inteligência artificial que está ali, que as tecnologias estão entrando, eu não estou dominando isso ainda, isso parece muito ameaçador. Eu preciso me focar naquilo. Então, muitas pressões de aprendizado, muitas pressões de entregas, muitas pressões em relação à solidão, porque estou sozinho, Sim. não conto com o outro. E muitas pressões porque não consigo conhecer o outro e eu quero um igual para me confortar. Né? Não tem como. Então, esses são vários fenômenos que estão levando as pessoas a buscar outro espaço, outra condição, outro jeito de trabalhar. A Rosa é muito inteligente e ajuda demais a gente aqui. Mas temos mais outra notícia. Gostei muito, Rosa. Isso aí é muito importante. Tecnologia é um dos setores que mais sofrem sem mão de obra qualificada. Rogério, é isso aí, né? Exatamente isso. E não só a área de tecnologia. O que está acontecendo hoje, né? Sempre uma coisa está linkada com a outra. Exatamente isso. O imediatismo, a pessoa não tem paciência de construir ali uma carreira dentro de uma empresa, ou não é nem construir uma carreira, mas de se qualificar da maneira adequada, de pegar a experiência. Quando você procura um trabalho, muitas vezes, principalmente quem é mais jovem,
né? Ele sai, às vezes fez um curso, realizou alguma coisa e ele entra nesse trabalho. Mas ele precisa ali adquirir a experiência daquilo. Então hoje ele entrou, passou 2 meses, não estou satisfeito por algum motivo, se alguém falou qualquer coisa eu já, para mim não serve, e acaba pingando de lugar em lugar. Esse é um problema. Segundo problema, 70% das pessoas hoje que procuram uma vaga de emprego não tem qualificação adequada. As empresas estão sofrendo por falta de mão de obra qualificada e comprometida. Porque existem 2 pontos principais. Primeiro, qualificação. Então, vamos supor que tem uma vaga aqui para câmera. Aí, se eu sou qualificado, estudei, fiz um curso de câmera, etc., trouxe meu currículo, legal, então estou qualificado, começo a trabalhar. Só que aí, passou uma semana, final de semana vai ter uma festa de carnaval, eu boto um atestado falso, eu sem qualquer motivo, né, eu não apareço, eu não venho, então eu não tenho comprometimento. E isso é muito perigoso, porque aí esse pessoal fica pingando para lá e para cá de uma empresa na outra, não consegue ter uma estabilidade até para adquirir mais experiência e realmente subir, né, a régua, né, desse profissional, porque aí lá na frente vai falar, tá bom, quanto tempo você trabalhou na Rede Vida? 1 mês, 2 meses. E depois eu fui para outro lugar. Quanto tempo? 4 meses. E depois, mais 3 ali. Isso já é visto com maus olhos. Então, é importante pensar nisso. Tem que ter qualificação, tem que ter comprometimento. E as empresas hoje pensam muito em investir em tecnologia, né, em estrutura, e esquece de investir no profissional. Com treinamentos, com conscientização, porque é importante. A gente foi e nós voltamos de novo lá naquelas primeiras perguntas. Exato. Né? Um grande Rogério, eu gosto muito das colocações do Rogério. Gente, olha só, nosso tempo acabou aqui, eu fico sempre triste quando esse momento termina, mas eu só tenho que agradecer a Deus. Antônio, você promete que vai voltar logo, né? Sempre que chamar. É maravilhoso. Sempre que chamar, padre. Estamos juntos sempre aí. Sempre. Você é muito querido. Rosa, você então, minha querida, você é o Antônio da versão feminina. Antônio! Gente, tá bom? Você é muito querida aqui pra gente. Eu amei a Cristiane. Você vai voltar, querida? Sim, com uma condição. Quais? Com um convite de ir lá em Minas tomar um cafezinho comigo. Eu vou. Eu amo Minas. Você é muito querida, eu gostei muito de você. Obrigada, eu amei estar aqui. É isso aí. Amei, Obrigado, Cristiane. Mulher locutora das boas, hein, gente? É? E o Rogério aí, ó. Meu querido padre. Trazendo sempre informações muito importantes para nós aqui. Grande Rogério. Gente, olha, logo mais também, hoje começa a noite carismática lá na paróquia Nossa Senhora da Lapa. Espero você. Que Deus abençoe você no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Olha aí, ó. Ó.